Olá! Hoje a gente tem um material fascinante, sabe? Veio direto de arquivos desclassificados do governo americano. Isso mesmo. É um documento do Exército lá de 1983 que analisa uma técnica chamada Processo Gateway. Exato. E a missão deles era entender se essa técnica, que usa um negócio chamado Hemi-Sync, podia mesmo alterar a consciência. Talvez até, tipo, transcender tempo e espaço. Parece coisa de filme, né? É exatamente. É o documento CIA-RDP 96-00788R 0017-00201-0016, para ser preciso. E foi um tenente-coronel que escreveu. Ele tentou, mergulhar fundo na mecânica da coisa, das experiências lá no Instituto Monroe. Ah, o Instituto Monroe, claro. Isso. E o interessante é que ele buscou uma base científica, sabe? Usou modelos biomédicos, tipo os do Isaac Bentov. Foi buscar coisa na mecânica quântica, física teórica, para tentar explicar como e por que isso funcionaria. Certo, certo. Vamos tentar desembrulhar isso, então. O que diferencia esse gateway de outras técnicas? Sei lá, tipo hipnose, meditação transcendental. O documento até cita essas, né? Sim, ele menciona, mas a chave do gateway é mesmo a Hemi-Sync. É uma técnica de áudio, né? O objetivo é sincronizar os hemisférios do cérebro. Sincronizar os hemisférios, como? Então, ela usa uns truques de som. Um deles é a resposta de acompanhamento de frequência, a FFR. Basicamente, o cérebro tende a seguir o ritmo da frequência que ele está ouvindo. E usa também batimentos binaurais, que são aquelas frequências diferentes em cada ouvido. Ah, já ouvi falar disso. Pois é. A ideia central é tipo concentrar a energia do cérebro. Imagina que o cérebro normalmente é como uma lâmpada, espalhando luz para todo lado. Uhum. O Hemi-Sync tentaria transformar essa lâmpada num laser, sabe? Um feixe de energia focado, coerente. Para quê? Para poder, teoricamente, ressoar com níveis de energia mais sutis, mais elevados no universo. Nossa! E aí a coisa fica bem interessante, né? Porque o documento começa a falar de ressonância do corpo, de hologramas, até de sair do tempo e espaço. Como é que eles conectam tudo isso? Aí a teoria vai fundo. Primeiro, essa questão da ressonância, baseado lá nos modelos do Bentov, que estudou muito a relação corpo-mente. Certo. O relaxamento profundo que as fitas do Gateway induziriam alteraria a vibração do corpo todo. A ideia é que o corpo, mais calmo, mais unificado, começaria a ressoar com o campo eletrostático da Terra. Com a Terra. Sim, que tem uma frequência ali por volta de 7,5 Hz. Seria como afinar o corpo com o planeta, sabe? Transformar ele numa espécie de antena biológica. Isso junto com a Hemi-Sync prepararia o terreno. Caramba! O corpo vira um instrumento afinado, mas aí tem a parte do holograma, né? E isso questiona a realidade como a gente entende. Exato. Aí entra a ideia de que tanto a consciência quanto o próprio universo funcionam de um jeito holográfico. Essa ideia vem de gente como o Carl Pribram, neurocientista, e o David Bohm, físico. Nomes conhecidos nessa área. Sim, a mente não seria só tipo um produto do cérebro isolado, mas um campo de energia também holográfico, que decodifica informações de um holograma maior, o holograma universal. Uhum. E nesses estados alterados de consciência, como os que o Gateway buscaria induzir, a gente conseguiria perceber, acessar mais dados desse holograma cósmico. É uma visão bem radical, né? Totalmente. E a parte de transcender o tempo e o espaço. Isso num documento militar é de cair o queixo. Pois é. Para tentar explicar isso, eles recorrem à física quântica. A quântica descreve o universo numa escala muito, muito pequena, né? Onde as regras do nosso dia a dia de tempo e espaço ficam meio estranhas. Tipo, deixam de valer como a gente conhece. Exato. O documento especula que se o cérebro atingisse frequências muito, muito altas, a consciência poderia, por instantes minúsculos, tipo clicar para fora, sair brevemente do contínuo tempo e espaço. Como assim clicar para fora? Imagina que a consciência está vibrando. Nesses picos de vibração, nos momentos de repouso da oscilação, ela poderia acessar um nível abaixo da chamada distância de Planck. Que é a menor medida possível de espaço, né? Isso, 10 elevado a menos 33 centímetros. Um negócio inimaginavelmente pequeno.
E nesses mergulhos para fora do tempo e espaço normal, seria possível acessar informações que não estão na sequência linear. O pessoal do Monroe chamava isso de foco 15 para acessar padrões do passado e foco 21 para padrões do futuro. Uau! É uma hipótese bem ousada. E as experiências fora do corpo, as OBEs, elas entram nessa história? Entram sim. O documento vê a OBE como talvez um acelerador para chegar nesses outros níveis de informação, nessas outras dimensões. Tipo um atalho. Talvez. Ele descreve as condições, né? Relaxamento profundo, a sincronia cerebral do M-Sync, estimular mais o hemisfério direito. Mas olha, o documento também é bem pé no chão quanto aos desafios. Que tipo de desafio? Conseguir informação útil e precisa durante uma OBE é muito difícil. O próprio documento fala de distorções na percepção, de interferência de outros padrões energéticos que podem estar ali. Não é simples. Entendi. Então, juntando tudo isso, a teoria super complexa, esses desafios práticos, qual foi a conclusão final deles? Achavam que dava para usar isso para alguma coisa? Sei lá, espionagem, como se especulava? Essa é a grande questão, né? Esse primeiro documento, o que a gente está focando mais, ele se concentra muito na plausibilidade teórica. Tipo, será que isso faz sentido cientificamente? Ele tenta construir a base teórica. Exatamente. Olá, hoje a gente mergulha num material bem peculiar, que veio lá dos arquivos da CIA. É uma tradução de 78 de um artigo soviético. Soviético, interessante. Pois é, de um G. Sergiev, e o título é O Cristal Mágico. Cristal mágico. Ok, já começa intrigante. Totalmente. E a ideia central, assim, é que o corpo humano poderia ter um tal de biocampo. E mais, que ele funcionaria de um jeito parecido com um cristal líquido. Um biocampo. Tipo um campo de energia? E como cristal líquido. Exato. A nossa ideia aqui é justamente investigar essa teoria, sabe? E também falar de um aparelho que supostamente conseguiria detectar esse campo. Bora entender isso melhor? Com certeza. Vamos lá. Então, o artigo usa essa analogia principal. O corpo humano como um cristal líquido. Não que seja um cristal de verdade, claro. Entendi. É mais uma metáfora para o dinamismo, talvez. Isso, um sistema super dinâmico, onde os elétrons poderiam ser, assim, facilmente deslocados por campos externos. É curioso pensar nisso, né? Porque a bioeletromagnética hoje foca mais nos potenciais elétricos que a gente mede mesmo, dos nervos, músculos. Sim, coisas mensuráveis com instrumentos padrão. Esse biocampo parece algo diferente, mais sutil. Bem mais sutil. E aí entra o cérebro. O artigo especula que o biocampo do cérebro poderia gerar uns efeitos bem, digamos, exóticos. Tipo o quê? Ele fala em supercondutividade, até túneis espaciais, compara com transmissão de rádio e menciona microexplosões de plasma ligadas à quebra de ATP, a nossa molécula de energia. Microexplosões de plasma no cérebro, ligadas ao ATP. Uau! Sim, ele hipotetiza que isso liberaria energia concentrada, mas talvez o mais maluco seja um experimento que ele relata. Ouviu falar? Acho que sim. É aquele da mulher que projetou imagens. Esse mesmo. Uma mulher que supostamente, no escuro, controlada, teria projetado formas geométricas simples, tipo um quadrado ou um triângulo. Diretamente da mente dela para um papel fotográfico. Isso. Mesmo o papel estando coberto envolto em papel opaco. Para ele, para o Sergiev, isso seria a prova dessa concentração do biocampo. É uma afirmação, e tanto, bem extraordinária. Totalmente. E aí fica a pergunta, né? Como é que ele propôs medir ou registrar algo tão etéreo assim? Aí que tá o pulo do gato. Ele descreve o aparelho central, o bioplasmógrafo. Bioplasmógrafo, que nome! E o que seria isso? Basicamente, um disco feito de uma substância orgânica que tem acetato de colesterila. Acetato de colesterila, isso é um cristal líquido, né? Exatamente. A chave é essa. Por ser um cristal líquido, seria extremamente sensível. Tão sensível que o tal biocampo de alguém, ou até mudanças sutis no ambiente... Poderiam alterar a estrutura dele? Isso. Alterar a estrutura molecular, talvez mudar a cor, o padrão, tornando o campo visível ou pelo menos detectável de alguma forma. Faz sentido dentro da lógica dele. E o texto fala também em usar o aparelho para ver turbilhões magnéticos. Ele postula que existem esses turbilhões com energia cinética real. Turbilhões magnéticos com energia? Pois é.
E sugere que o biocampo vindo do cérebro, que ele também descreve como cristal líquido, poderia interagir com esses turbilhões, talvez para transferir energia, quem sabe. Entendi. Então, o bioplasmógrafo seria a ferramenta para tornar tudo isso, biocampo, turbilhões, tangível, detectável. E quais seriam as aplicações que ele imaginou para isso? Ah, são muitas. O artigo fala em registrar interações de biocampo e ele até associa isso com o mal olhado do folclore, acredita? Mal olhado? Nossa! É. E sugere até a possibilidade de transmitir emoções à distância. Embora ele mesmo admita que pensamentos complexos, tipo frases, não dariam certo ainda. Ok, emoções à distância. E mais o quê? Usos mais práticos. Sim, sim. Se a gente juntar as peças, ele via potencial para diagnóstico médico, talvez procuração, chega a sugerir carregar uma plaquinha de acetato de colesterila no bolso como um bioestimulador cardíaco. Um bioestimulador de bolso feito de cristal líquido? Exato. E outro uso seria para mapear a casa, identificar lugares magneticamente seguros para colocar a cama, por exemplo. Especialmente para quem tem problema cardíaco, já que esses níveis magnéticos e os turbilhões poderiam variar no ambiente. Interessante. Mapear a casa energeticamente, quase. Quase isso. E até geólogos poderiam usar para detectar anomalias gravitacionais. A gama de ideias é bem ampla. Bem ampla mesmo. Para um conceito tão fora do comum, né? Mas justiça seja feita, o próprio Sergeyev coloca um pé no freio, não coloca, ele faz uma ressalva. Coloca sim. É importante mencionar. Ele lamenta no artigo que essas áreas de pesquisa acabam atraindo muito sensacionalismo, muita gente querendo explorar o mistério. E isso atrapalha, né? Segundo ele, atrapalha muito o trabalho científico sério, aquele que busca explicações materiais, testáveis, com experimentos rigorosos, para entender fenômenos naturais que a gente ainda não compreende bem. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, temos esse documento soviético, traduzido pela CIA lá em 78, que basicamente teoriza o corpo humano como um sistema tipo cristal líquido, interagindo com um biocampo. Exato. E descreve o tal bioplasmógrafo, também de cristal líquido, como uma ferramenta para detectar essas energias sutis, esses campos. Ok, e o que a gente leva disso tudo? Olha, para mim fica uma reflexão bem interessante. Esse documento mostra bem aquela fronteira, que às vezes é meio borrada, né? Entre a investigação científica, que está na vanguarda, explorando o desconhecido, e aquilo que pode acabar sendo visto como pseudociência. Como diferenciar uma coisa da outra, né? Exatamente. Especialmente quando a gente lida com conceitos assim, no limite do que a gente conhece. Biocampos, energias sutis e talvez o mais curioso, por que será que uma agência como a CIA se daria ao trabalho de traduzir e arquivar esse tipo de pesquisa soviética bem no meio da Guerra Fria? Boa pergunta. Fica aí a questão, né? Sobre os limites do nosso próprio entendimento e os múltiplos interesses que podem existir por trás da exploração do desconhecido.